Olá, tudo bem? Eu tô aqui mais uma vez para a gente falar um pouquinho mais sobre zoonoses. Então, hoje nós vamos abordar um tema que teoricamente nem deveria mais estar em pauta, uma vez que é uma doença que possui vacina tanto para humanos como para animais. Porém, a raiva, que é a doença que nós vamos conversar hoje, vem tendo alguns casos, principalmente através da mídia, a gente consegue acompanhar, espalhados pelo Brasil nos últimos anos. E isso geralmente ocorre quando está havendo algum tipo de falha no nosso controle vacinal. Então, se a população, por exemplo, canina, começa a não ser vacinada da forma adequada, que essa vacina não consiga atingir a população animal de uma forma adequada, esses casos acabam voltando a acontecer no nosso cotidiano. Então, quando a gente fala da raiva, a gente tem que pensar nos morcegos hematófagos. Eles atacam principalmente animais de grande porte, bovinos, equinos, mas os humanos e os animais de pequeno porte não podem ser esquecidos nesse caso. Então, esses morcegos vão atrás de sangue, né, dessas presas, e eles vão se alimentar e acabam transmitindo o vírus da raiva. A raiva, ela normalmente, em animais, ela demora aí de 3 a 6 semanas para apresentar sintomas, e em humanos esse período pode variar de 90 dias até um ano. Então é importante que após cada tipo de ataque, seja mordida, arranhadura ou ataques através de morcego, que a gente procure sempre uma unidade de saúde. É uma doença que normalmente as pessoas, quando deixam para procurar depois do sistema de saúde, quando aparecem sintomas, elas já não se lembram desse ataque, então acaba sendo uma investigação mais complicada. E quando a gente fala de letalidade, no caso de raiva, ela é um pouco superior a 90% dos casos em humanos, e em animais a gente trata como uma doença incurável. Então aqui a gente está falando de um animal que não tem saída. Então, a vacinação continua sendo a nossa principal fonte de controle. Então, é importante que você procure, caso haja na sua cidade, no seu estado, a vacinação através das campanhas, né, que são de origem pública. Você leve o seu animal e caso você opte por não levar esse animal na campanha de vacinação ou não aconteça a campanha de vacinação como aqui em Minas não aconteceu no último ano, você procure o veterinário e faça essa vacinação de maneira particular. Então, não é uma vacina que vai provocar, vamos dizer, altos custos. Então, é importante a gente orientar as pessoas que a gente sabe que tem animais em casa, tanto cães como gatos, a partir de 4 meses de idade precisam ser vacinados e depois disso, uma dose anual até o fim da vida. Então, é importante que a gente mantenha a população canina e a população felina vacinado de uma forma segura, né? A gente fala de uma vacinação realmente de população, para que a gente consiga diminuir o número de casos. Então, em 2020, nós já tivemos morte devido à raiva em um garoto de 14 anos no Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro, desde 2006, não tinha nenhuma morte por raiva. E aí a gente percebe que à medida que a cobertura vacinal diminui, os casos acabam aparecendo. A vacinação em humanos, ela não é feita para a população em geral em forma de pré-exposição, ou seja, você não vai ao posto de saúde e procura uma vacina de raiva como a gente toma, por exemplo, uma antitetânica, ou como a gente toma, por exemplo, uma BCG. Enfim, a vacina de raiva para a população geral, ela é pós-exposição. Então, após você ser mordido, arranhado, enfim, sofreu algum ataque, você deve procurar a unidade de saúde e eles vão te orientar sobre qual a melhor forma de conduzir o seu tratamento. Caso você seja um profissional realmente da área, o ideal é que você procure a unidade de saúde, explique a questão profissional, apresente os documentos necessários e, de acordo com essa situação profissional, você vai ser vacinado de maneira preventiva, uma vez que veterinários, auxiliares, banhistas, tosadores têm um contato maior com animais e diretamente vão ter um risco aumentado para a sua saúde também. Então, acho que a nossa função como amantes dos animais e como profissionais da saúde, enfim, de maneira geral, quem está nesse setor ou quem gosta muito de animais, é orientar as pessoas com relação à vacinação.
Então, a gente precisa vacinar, a gente precisa ter ciência de que isso está protegendo tanto nossos animais como a população. Então, quando a gente fala de saúde animal, nós estamos falando também de saúde coletiva. Então, é importante que a gente pense de maneira global. Até a próxima!